Na visão comum, estereotípica dos ensinamentos budistas, hã, a a contradição, principalmente quando a gente tem a visão popular do Zen, a contradição é vista, assim, como uma característica do budismo, né. Paradoxo, assim, fala e coloca as palavras e tira as palavras imediatamente. Então a gente tá, por exemplo, nesse vídeo a gente vai tratar sobre por que a gente fala que a gente vai ir além do samsara, mas depois diz que o samsara nunca existiu, e depois diz, que nirvana é reconhecer que samsara nunca existiu, e que samsara e nirvana é a mesma coisa, é uma grande igualdade, e que tanto samsara e que é importante transcender samsara e nirvana. Então são muitas aparentes contradições, e a gente vai entrar em detalhes sobre com citações de 2 textos clássicos sobre esse assunto. Vamos lá. Então, enganei você, né, novamente estamos aqui fazendo mais um vídeo do Farol da Certeza. Esse é o 43º vídeo, mas não vai embora, sempre há algo para alguém aqui. E daí nós estamos falando aqui sobre, nós acabamos de dar um sobrevoo sobre as visões do Vajrayana até o pináculo do Vajrayana nos versos anteriores, mas foi só assim, hã, uma pincelada, assim, algumas palavras que deixaram a gente meio, interessado, ou no meu caso bastante preocupado, que eu estava falando: "Como é que eu vou falar desse assunto aqui? Que eu não entendo isso aqui". Aí a gente volta para um terreno bem mais certamente, né, não tão comum assim, né, mas bem mais, minha zona de conforto, assim, bem mais fácil para uma pessoa como eu estar falando. E a gente vai voltar para essa discussão, né, que a gente está sempre nesse texto, andando entre os, shamatha, né, a meditação de repouso. Esse capítulo, o quarto capítulo, né, é para resolver se você deve focar principalmente em meditação de, né, de assentar, né, de não necessariamente fazer alguma coisa com a mente, ou a meditação analítica, né, que tenta reconhecer a verdadeira natureza das coisas. Então, a gente vai dizer que as 2 coisas são necessárias, né, esse é o final do argumento, mas a gente vai retornar a esse ponto agora. Então, esse texto, como vocês já estão cansados de saber, tem esse índice estruturado que tem esses números loucos, né. Então agora a gente já está falando de, 9, nós estamos lá dentro do nono, aninhado, né, indentado em programação, a gente vai indentando, né, quando vê tem 9 indentações, assim, do seu laço. Então aqui é o 4.2, capítulo 4, item 2, 2 do item 2, 2 do item 2 do item 2, 2 são 5 2 agora. 4, 2, 2, 2, 2, 2 e 3 uns. Então, né, ele vai, pincelar ainda dentro desse item que a gente está discutindo, vai voltar ao sentido da palavra certeza aqui dentro desse contexto de falar aquelas práticas que são para seres de grande qualidade, né. Então, para seres que têm a certeza, né. Então, todas as práticas do Vajrayana, elas já operam dentro daquela certeza. Então, a gente vai voltar assim: "Não, mas espera aí, pra nós, assim, que estamos num caminho do gradual, enquanto a certeza não surgir", esse é o começo do verso, né, "deve-se induzi-la por meios hábeis e análise". Então, análise, né, é o que nós estamos falando de Vipassana, e meios hábeis, é o relacionamento com o guru, todas as práticas do Vajrayana, hã, todos os métodos, então, por exemplo, alguém pediu para eu fazer um vídeo sobre peregrinação, né, então tem um ensinamento do Dzongchen Rinpoche sobre peregrinação como Vipassana. A gente não pensa assim em Vipassana, a gente pensa a pessoa sentada lá pensando, sei lá, sobre os 12 elos, ou pensando sobre o surgimento da mente, o desaparecimento da mente, permanência da mente, sei lá. Pensando sobre fenômenos, assim, né, meio que pensando, mas meio que olhando eles diretamente, né. A gente não imagina, assim, visitar onde o Buda nasceu como uma forma de Vipassana. Essa é uma prática meio devocional, meio inspiradora, mas não tem, assim, ah,
tem uma profundidade nesse sentido de ver a natureza das coisas, mas a gente pode trabalhar, né, a peregrinação como se fosse uma forma de vipassana. Então isso é um meio hábil também de fazer vipassana. Caso a certeza surja, devemos meditar no estado de meditação que a gente está fazendo, qualquer que seja a meditação que a gente está fazendo, sem se separar dessa certeza, né? O comentarista fala do calor da certeza. Então tem uma energia, né? Tem um em tibetano a gente fala essa questão do vento, o lung, né? Então tem a certeza produz uma inspiração, produz uma colocação, e é essa coisa que você traz para dentro do que quer que você esteja fazendo como prática, né? A continuidade da certeza, como a continuidade da luz de uma lamparina, faz com que a conceitualidade falsa ceda. Então, enquanto você sustenta, não é só chegar a uma conclusão, você chega à conclusão, você se satisfaz com a sua conclusão, você enriquece essa conclusão intelectual a respeito do Dharma e você leva isso para a prática, né? E daí nós devemos sempre cultivá-la. E caso a gente perca, então a gente está falando aqui de uma certeza que oscila, né? Então se a gente perder esse fio da meada, a gente vai lá e acha de novo. Então a gente vai pro texto, reexamina aquela refutação, reexamina o que foi dito. É muito impressionante quando a gente ouve ensinamentos várias e várias vezes de vários professores, como o ponto que você ouviu 10 ou 20 anos atrás retorna e mas como é que eu esqueci disso? Como é que isso não voltou à minha mente esse tempo todo? É porque a nossa mente é assim, né? Então, eu já tive isso, eu já tive essa conclusão, eu já soube isso, mas por um motivo ou outro, né, a impermanência levou essas minhas conclusões intelectuais, levou rio abaixo, né? Então, o próximo verso, 4.2.2.2.2.2.1.1.2. De início, a análise é importante. Caso não se comece com ela, como se induziria a certeza excelente? É que tá dizendo de início, né, para iniciantes, né, que não é aquele pessoal que a gente tava falando ali logo antes daquelas práticas lá, que chega lá e já reconhece as coisas como elas são e tal. Para nós, assim, que somos meio teimosos e que perdemos o fio da meada e tal, é importante estabelecer através de análise. Caso a certeza excelente não surja, como cessarão as projeções miseráveis? Né, as projeções miseráveis que estão ligadas às aparências que a gente vê como seres não iluminados, né? Então, como a gente está vendo as coisas desse jeito todo distorcido a partir dos clashes das aflições mentais, já que a gente não tem certeza, a gente não dissipou essas aflições mentais através da certeza e da prática e assim por diante. Como a gente vê dessa forma, ó, se as projeções miseráveis não cessam, como o vento fétido do karma será parado. Então né, a gente tá olhando as coisas desse jeito promovido pelas aflições mentais, então a gente tem cobiça, a gente olha para uma coisa e a gente quer obter. Então, dependendo do cenário que se forma, a gente quer obter e a gente é capaz de matar, roubar, de fazer alguma coisa que vai prejudicar bastante os outros para obter aquilo que a gente quer. Isso é porque a gente está num cenário que aquilo ali se coloca de uma maneira, né, que abre essa possibilidade. Então a gente tem primeiro o cenário, né, o cenário que a gente produz com essas projeções miseráveis, essas aflições mentais, e daí o cenário se produz e você tem que aí começa uma prática assim, mas eu tenho votos, mas não sei o que, eu não posso fazer isso porque isso tem o karma, você tem que lembrar de uma série de coisas e você tem que, né, você é uma pessoa relativamente íntegra e você não costuma fazer esse tipo de coisa, mas daí o vento do karma, às vezes, quando surge, né? A gente está sempre cometendo não virtude, né? Na realidade do Dharma, essa questão da pessoa que é muito pura, que nunca comete nada errado, não, isso não faz parte da prática a gente reconhecer que a gente está cometendo essas coisas, porque a gente vê as coisas de jeito distorcido e a gente acaba indo atrás do que parece interessante para nós, independente das consequências, né? A gente é responsável. Então, se a gente não tem a certeza, a gente não para com os clashes, não para com as projeções, aí não para, o vento continua, né? O vento do karma, quando o vento vai fazer uma coisa errada, né? Então, como o vento do karma será parado? Caso esse vento fétido do karma não seja parado, como é que o samsara vai ser abandonado? Então, se produz todo esse mundo, né, de surgimentos a partir desse processo, né? Então, está se construindo a nossa prisão, o cativeiro, né, como fala no 8 versos de treinamento da mente. E daí o samsara, claro, é cheio de sofrimento, né? Então, às vezes ele pode parecer que tem alguma coisa boa para nós aqui no samsara, mas
ele é cheio de sofrimento. Então, a certeza no Dharma, a certeza na conclusão final da natureza, a gente vai entrar, né, a gente está voltando lá para aquele ponto lá que a gente estava falando da tal da pureza primordial. Então a gente está falando aqui, a certeza é o quê? É reconhecer a natureza das coisas como ela realmente é, né? Isso que vai impedir a gente de produzir kleshas e que vai impedir a gente de seguir o vento do karma de acordo com esses kleshas, e assim vai impedir que o samsara se forme, e assim vai impedir que a gente sofra. Tem essa sequência toda que a gente está vendo aí. Mas aí vem esse ponto aí, né? Então, né, como é que surge esse samsara? Esse samsara surge a partir dessa falta dessa ignorância, dessa falta dessa certeza, né? Então, o 4.2.2.2.2.2, acho que eu botei um 2 a mais agora, mas são 5.2, 2.1, 1.1 e 3. O terceiro item são 3 versos que a gente está tratando nesse vídeo, né? Então, na realidade, não há bem ou mal. Então, aqui, ó, tem que entender aqui que o próximo verso diz, a próxima linha diz, no Samsara e no Nirvana. Não é que não tem bem ou mal de todo jeito. Não tem o bem do Nirvana e o mal do Samsara. Essas categorias, elas surgem porque quando a gente lá não tem a certeza, a gente precisa se motivar para encontrar o Dharma, para encontrar a certeza e tal. Então a gente ensina essas categorias de coisas, né? E essas coisas são bem reais para quem está operando de acordo com elas, né? Então não é dizer assim que não há bem ou mal. Quando tu tá sofrendo nas garras do samsara, se um professor... Às vezes acontece isso, o professor diz, não, mas tudo é puro, tudo tá além de bem e do mal, não sei o que, e tu tá, não, mas tu tá com a bota, né, do fascismo na tua cara, e tu tá dizendo, não, é tudo muito real esse sofrimento. Se não for real, aliás, o senhor tá muito enganado. Nós temos que... Aí vira um ativismo, assim, quando samsara, né? Então, a gente tem que reconhecer que a aparência é essa, na aparência existe samsara e nirvana, né? E a gente está iludido por essa aparência e a gente sofre devido a todo esse processo. Isso existe, isso se manifesta. Mas, na realidade, né, além das aparências, então há uma equanimidade de não haver o bem do samsara, do bem do nirvana e o mal do samsara, né? E essa é a natureza daquela certeza que a gente está falando. Então, quando a gente está operando de acordo com essa certeza, já não tem. Aqui a gente está vendo que a gente não tem certeza alguma, né? Porque, assim, muito raramente a gente ouve quando a gente tenta falar do samsara para alguém, né? Da natureza de sofrimento das coisas, a pessoa diz, não, mas impermanência é um negócio tão legal. E permanência pode ser uma coisa legal, né? Mas aí você meio que ultrapassa e diz, permanência sempre é legal, e quando a minha avó morre eu fico tão feliz quanto quando ela não morre. A pessoa meio que, ela nunca, né, teve contato com o Dharma, mas ela tem é que meio que da boca pra fora, né? Então aquele adolescente assim, meio rebelde, fala da boca pra fora, assim, mas isso aí realmente nada disso daí me importa mesmo, né? Então, isso daí é um simulacro dessa certeza. Então a gente deveria ter essa certeza como uma certeza mesmo. Até o verso aqui, depois vai ter o verso do Sr. Maitreya, vai falar dessa autenticidade, né? Então, disso ser genuíno, não ser uma coisa construída só porque você leu num texto que o Mipa Rinpoche, ou o Chandrakirti, ou o Buda disse, aí você diz, não tem samsara, não tem nirvana. Ele diz, então tá, né? Pra que eu vou praticar o Dharma, né? Esse cara já disse que não tem, né? Então aquela natureza de contradição lá, se você não entende aqui, ele vai dizer, se você não entende o que você tá lendo, o que você tá fazendo, você vai puxar as coisas para todo lado, pro lado que lhe convém, do jeito mais covarde, vamos dizer assim, menos integrado do ensinamento. E daí você não vai para frente. Então aqui, na verdade, o que a gente está dizendo é que na natureza dessa certeza excelente, o nirvana não é atingido ao se abandonar o samsara, né? Eu não estou lembrado de quem é o ouvido do Dzongsa Tsen Rinpoche, mas é o verso do Chandrakirti ou do Shantideva, que ele diz assim, não, nirvana não existe, né? Nirvana é só saber que o samsara nunca, em nenhum momento existiu. Isso é nirvana, né? E essa citação não está aqui, mas é uma das citações que estaria aqui nesse lugar, né, na explicação do comentarista com relação a esses pontos aqui, né? Então aqui o Mipan Rinpoche diz,
o Nirvana não é atingido ao abandonar o Samsara. Mas como assim, né? Tipo, o cara acabou de dizer lá atrás que tu te enreda. Quando tu vê, tu tá preso no Samsara. Daí tu quer sair do Samsara, certo? Todo Dharma é o ponto, é querer sair do Samsara, querer tirar os outros do Samsara, né? Então essas palavras podem parecer contraditórias, mas não são, Pimpan Rinpoche diz. Esse é o ponto crucial do caminho. Essa é uma instrução secreta crucial sobre a visão e a atividade. Você deve examinar e saborear o seu sentido. Bom, daí vamos ver o que o comentarista fala, né? O comentarista vai puxar lá no Nagarjuna, lá no Mula Madhyamaka Karika, né? Nos 50 versos da Madhyamaka. E a natureza intrínseca do Tathagata, a natureza intrínseca do Buda, né? Tathagata é um título que o Buda tem que quer dizer aquele que se foi, né? Então, o Buda, mas o senhor tá aí, como é que assim o senhor se foi? Ele se foi para outra margem, né? A outra margem o que que é? A outra margem é a margem da sabedoria ou é a margem além do Nirvana, além do Samsara. No Mahayana, além do Samsara e do Nirvana, ele se foi, né? Ele não tá mais preso a nenhuma dessas picuinhas que a gente tá preso, se foi. Mas o senhor tá aí, tá falando, tá explicando essas coisas. A natureza intrínseca do Tathagata é a mesma natureza intrínseca dos seres sencientes, né? Então a essência do Tathagata é a essência dos seres sencientes. E qual é a essência do Tathagata? Ele não tem essência, ele não tem natureza intrínseca. E da mesma forma, os seres sencientes também não têm natureza intrínseca. Então eles são iguais, né? Não há Budas, não há seres sencientes, né? Diz a nossa prática de Chod, né? Quando a gente chega nos versos de dedicação. Pô, mas não tem Buda, não tem ciência, por que esses caras estão praticando, então, né? Não, se não entender isso aqui, como é que se opera com uma certeza que tem um calor que produz a prática e que produz a atividade, né? Ele falou a atividade, o que é a atividade? Beneficiar os seres, ensinar o Dharma, todas as atividades dos Budas, né? As 4 atividades que tem dentro do Vajrayana, né? Magnetização, enriquecimento, etc. Uma certeza desse tipo não estabelece um nirvana verdadeiro ao rejeitar um samsara verdadeiro. Esse é o problema. Se você acredita num nirvana verdadeiro que vai ser uma solução para um samsara verdadeiro, aí você está reificando, você não tem vacuidade em lugar nenhum. Esse é um ensinamento que você vai ver, assim, eu não vou dizer o nome da tradição, mas ao que corresponderia ao Shravakayana, né? O Shravakayana não tem eles, para eles o samsara realmente existe, o nirvana realmente existe. Pelo menos, não sei se tem uma instrução mais escondida ou se é mais falado nas internas ou alguma coisa desse tipo, mas assim, explicitamente, eles têm muita preocupação com, né, com a pessoa não confundir isso com acabar com o Dharma de cara antes de conhecer o Dharma, né? Então eles não vão dizer que Samsara é Nirvana, elas vão reclamar muito disso, dizer que o Mahayana tá totalmente errado quando fala isso, e eles vão reclamar também dessa coisa do como assim não tem Nirvana verdadeiro? Para com isso, Mahayana. Como assim não tem Samsara verdadeiro? Então, lá no Shravakayana eles não entendem esses aspectos. Isso aqui diz respeito ao Sutra no sentido Mahayana e ao Tantra, né? Vai dizer aqui. A contradição é uma contradição aparente, né? Então, alguém tem uma certeza como um antídoto para abandonar o samsara. Na verdade, o antídoto é abandonar samsara e nirvana, né? O comentarista está dizendo assim, é porque tem um apego às palavras, né? Então, quando a gente está entendendo qual é o sentido de ir além do samsara, a gente entende que é uma certeza que está além dessa dicotomia de aparência e realidade, porque o que aparece é samsara e nirvana, mas o que realmente há não é nem samsara nem nirvana, né? Então, essa distinção entre expediente, né, aparente e de fato, né, o que realmente há, isso daí é a distinção característica do Mahayana e do Tantra. E segundo o comentarista, o próprio Mula Madhyamaka Karika do Nagarjuna diz: sem abandono, sem realização, sem aniquilação, sem permanência, sem cessação, sem produção. Isso que se diz que é o Nirvana. Então parece super nihilista, assim, quem lê de longe, né? Mas o que a gente está dizendo aqui é além da causalidade, né? Então, além... todos esses elementos que a gente está falando ali estão ligados à ignorância, ao samsara, né? Então, e daí, né, quando a gente está falando do Mula Madhyamaka Karika, a gente está falando do Nagarjuna, a gente está falando da tradição da profundidade, né?
em termos de sutra. E daí tem a tradição da vastidão, que tá ligado ao Maitreya, né? Maitreya Asanga. E aí o Sr. Maitreya disse, né, os ensinamentos que o Asanga trouxe, é, nisto não há nada para remover e não há nada para adicionar. Então, né, quando a gente está falando dessa certeza da natureza das coisas como elas realmente são, né, pode usar a palavra vacuidade, pode usar a palavra realização do Buda e assim por diante, né, esse elemento no qual a gente tem certeza, não tem nada para aperfeiçoar nisso, não tem nada, nenhum obstáculo para remover. Ela, né, é, é perfeito por si só, né? Então, a recomendação do Sr. Maitreya é apenas olhe autenticamente para o que é autêntico. O que não é autêntico são as aparências do samsara, as aparências produzidas pelos kleshas, os ventos do karma, todos os processos causais, né, que produzem essas ideias todas. Se você vê o que é autêntico de forma autêntica, isso é a liberação. Então, por isso que eles estão dizendo aqui que isso é um ponto crucial do caminho, né? Então, quando a gente está falando de sair do samsara para ir para o nirvana, isso daí é um pouco como a gente coloca uma cenoura na frente de um burro, né, para fazer ele andar. Então, a gente precisa disso. Primeiro, para começo de conversa, para nós é extremamente difícil entender o que é samsara. Então, como a gente tem essa dificuldade de entender o que é samsara, a gente não examinou bem os fenômenos e a gente não viu o tamanho da complicação que a gente está. Então a gente estuda samsara primeiro para entender o tamanho da complicação que a gente está. Se a gente não faz isso, quando a gente vai lá resolver que samsara é ilusório, vai sobrar uma coisinha ou outra que a gente não abarcou na extensão desse sentido de samsara. Quando a gente entende tudo no samsara, como surgindo de produção, de causalidade, de tempo, de todos esses aspectos de ignorância, aí a gente consegue entender que isso não é a realidade. E daí, entendendo o que é real, né, tendo essa certeza diante do que é real, é que a gente vai ter aquele elemento principal que vai permitir a prática do Dharma do ponto de vista do Vajrayana e do ponto de vista, né, do que vai além do Vajrayana. Então, se você não repousar nessa certeza da natureza das coisas ser além de Sansara e Nirvana, daí não vai ter prática não causal, não vai ter prática baseada no resultado, que é o Vajrayana, não vai ter as outras práticas. Então, a gente primeiro vai para análise e vai entendendo esses aspectos, né? A gente vai entendendo também por que didaticamente se apresenta Sansara, por que a gente fala de Sansara e Nirvana, por que esse é um ensinamento do Buda, por que isso é útil para os seres, por que isso é um método que existe, né? E daí a gente vai entendendo, vai além desse método e vai tentando entender o que está se querendo realmente. Entender Sansara e entender Nirvana é crucial, até mesmo por isso, para entender que eles não são reais, não são verdadeiros, né? É que a gente usa ele como meios hábeis para entender, para chegar na verdadeira natureza das coisas. Então, eu acho que é um pouco por aí esse ponto aqui que o Mipan está trazendo para nós. O Mipan é o comentador, né? Com relação a essa certeza aí. E tem tudo a ver, embora, né, o tom tenha mudado completamente, tem tudo a ver com o que ele estava falando no verso anterior sobre qual é a base de todas aquelas práticas que a gente estava falando, né? Visualização de deidade, uso das aflições como um caminho, né? Transmutação das aflições, o que seja, e daí também o reconhecimento direto. Tudo isso tem a ver com esse ponto aqui. Reconhecimento direto do quê? Da verdadeira natureza das coisas. Verdadeira natureza das coisas, além de Samsara Nirvana, além de causa. Bom, aqui não está falando tanto de causalidade, eu estou adicionando isso, mas é que, né, o verso do Madhyamaka que aqui parece super nihilista, porque não tem nada, na verdade não tem nada que é produzido por ignorância, né? Abandono, realização. Por que tem realização, né? Por que tem nirvana? Porque teve samsara. Tem realização porque teve samsara. Quando a gente repousa na certeza que está além desse, né, desse materialismo espiritual. E daí aqui tem que ter muito cuidado, né? O que tu faz com essa certeza? Tu não faz com essa certeza e diz assim, agora eu tenho a certeza, abandonei o Dharma. Não, tu vai lá e pratica com isso. Você usa isso para praticar o Dharma. Você usa isso como sua energia a sua energia de prática, né? Não é assim, já que está resolvido, então eu não preciso fazer nada, né?
Já que está resolvido, o que que eu posso fazer? Né? Quais são as possibilidades que se abrem, né? Então se abre a prática e se abre o benefício efetivo dos seres, né? Que até agora a gente não está conseguindo beneficiar ninguém. Então era mais ou menos um pouco isso, assim. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Cherezi Wate Jinja Soiza Pekajar Produtin Joji Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Conchatuzi Zetai Bai Mediano Tutu Piamania Jogi Sasunda Tutin Joji Chime Kwene Pema Samba Sasora Jinja no Pai Garjuan Shujuku Tupeku Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panange Wancha Tungandu Pateno Muyengi Kupamalora Sanelun Tutin Leta Tutin Joji Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Droma de Soji Nani Bemelun de Joji Penenjo Ene Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechembunan Conseja Senten Joji Kusun Sanje Guru Rinpoche quando condade o Ajimbo Jabarche com seu tutor da poça só deve sotin de lapto sotin não são ebe Shiva dan São Paulo de Partingelo uma rumba zaguru pema cede hun que loja som de loja alien sa som cha papel do Joshua sung não guarda midral do sungele show